Amados irmãos e irmãs, a nossa oração hoje é para que saibamos extrair do sofrimento experimentado no presente tempo consolação em Cristo Jesus, para que também possamos nós consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus, entendendo que o sofrimento experimentado por Cristo se manifestou em grande medida em nosso favor, e que no nosso cotidiano saibamos expressar, como exclamou São Paulo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação, que nos conforta em toda a nossa tribulação, e com isso possamos aprender que o nosso sofrimento pode ser instrumento de bênçãos para outras pessoas, em nome de Jesus. Amém. Nosso estudo hoje será sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo São Marcos, nos versículos 21 a 24 e 35 a 43, com o tema Experimentamos consolação no sofrimento. Leamos esse texto. Diz assim: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto ao mar. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva, e viverá. Jesus foi com ele. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhe expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Quando passamos por sofrimento, o que mais precisamos é de uma palavra de conforto. Esta é uma questão sempre difícil de ser tratada ou abordada. O sofrimento, a experiência da dor, do sofrimento, da angústia, da aflição, é universal. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. É o que diz o Salmo 34, versículo 18. O sofrimento não é sinal de que Deus nos abandonou. Ele, apesar do sofrimento que possamos estar experimentando momentaneamente, ainda nos ama e se preocupa conosco, mesmo quando não sentimos ou percebemos e desviamos o olhar do autor e consumador de nossa fé. Ele está perto, junto conosco, e não vai nos deixar nunca sozinhos no sofrimento. No texto lido do Evangelho de São Marcos, percebemos o convite insistente do chefe da sinagoga, chamado Jairo, que experimentava um momento de profunda angústia ao ver sua filha sendo consumida
pela enfermidade. Seu sofrimento era por demais atroz. Entretanto, houve um momento novo no contexto do sofrimento. A introdução de Cristo nesse contexto mudou tudo na vida de quem o experimentava e nos mostra que experimentamos consolação no sofrimento quando, em primeiro lugar, nós desfrutamos da presença e da companhia de Jesus. Leiam o versículo 24 do texto de Marcos. Jesus foi com ele. Jairo insistiu muito para que Jesus o acompanhasse até sua casa, para ver sua filhinha de 12 anos que estava muito enferma e próxima da morte. São Lucas capítulo 8, versículo 42 também registra esse fato. A presença de Jesus é real em nossas vidas quando clamamos com sinceridade por Ele. No versículo 23, parte A, é dito: e insistentemente lhe suplicou. Jairo clamou com sinceridade a Jesus. Nosso clamor a Deus é o atestado de confiança nele e a declaração também de nossa impotência e incapacidade diante de determinadas situações. Aqui, no caso, a iminente morte da menina. O clamor é a expressão da aflição e Deus não é surdo nem é indiferente à aflição de nenhum de nós. Temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Hebreus capítulo 4, versículo 15, parte A, nos diz isso. Me faz também lembrar uma música antiga que diz: existem momentos na vida em que tudo parece que vai perecer. Tudo fica muito escuro e não há luz. Ergo minhas mãos e clamo a Deus que pode me socorrer. Cansei de lutar. Ele vem e luta por mim. Quando o laço vai apertando e o nó vai ficando muito sufocante, nos levando à asfixia, devemos nos lembrar do que escreveu o salmista no Salmo 116, versículo 3 a versículo 6, quando diz: laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza, então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelo simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Na experiência do salmista, ele descobre a companhia do Senhor quando clama pelo seu nome. Mesmo estando em aflição e angústias do inferno, experimentamos consolação no sofrimento quando temos a presença de Jesus por termos clamado por Ele. Desfrutamos da presença e da companhia de Jesus quando tudo mais desaba. Vejam no versículo 35. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque incomodas o mestre? Enquanto a filha estava doente, ainda havia esperança, mas agora tudo estava acabado, só restava tristeza e separação, tudo desabara. A menina morreu. Mas ainda nessa, e sobretudo nessa hora, a presença de Jesus é consoladora. Após a morte de Cristo, tudo estava acabado e arruinado para os discípulos do caminho de Emaús. Leia em casa São Lucas capítulo 24, versículo 13 a versículo 35. No versículo 21 é dito: eles chegaram a exclamar: ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Sim, tudo desabara, só restavam ruínas. Mas nos escombros existenciais daqueles homens, ergue-se
a figura consoladora de Jesus que lhes fazia arder os corações, conforme é dito no versículo 32, com suas palavras vibrantes, reconfortantes e estimulantes, a presença de Jesus traz conforto, mesmo quando tudo está desmoronando. Desfrutamos da presença e da companhia de Jesus quando todos os demais descreem. Tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? E riam-se dele. Todavia, tendo mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e a Pedro, Tiago e João e entrou onde ela estava. A ponderação dos da casa de Jairo era de não incomodar o mestre, pois a menina já falecera, não tinha mais jeito. De fato, quando nos vemos muitas vezes atingidos pelo sofrimento e cercados de incrédulos ou de incredulidade e descrentes, só podemos clamar a Deus, que pode nos socorrer. E quando a nuvem negra se afastar e for embora, conforme diz a poesia da música que já citei antes, possamos dizer: obrigado, Senhor, obrigado, Jesus, obrigado, meu amigo. Jó teve em sua mulher um estímulo à blasfêmia e em seus amigos um aguilhão constante a lançá-lo ao desespero. Porém, tudo isso não blasfemou contra Deus, mas disse: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Quando todos ao nosso redor descreem, desfrutemos da consoladora presença de Jesus. Experimentamos consolação no sofrimento, em segundo lugar, quando obedecemos à voz de Jesus. Versículo 36. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. O drama de Jairo era terrivelmente estressante. A quem ouvir? Ele estava sendo bombardeado por uma série de ponderações que brotavam de dentro de si mesmo e que também costumam nos assaltar quando somos submetidos a situações semelhantes. A quem devemos ouvir? A voz da razão, que dizia: Jairo, creia somente no possível. Pense bem as circunstâncias. Pondere com profundidade nos fatos. A menina morreu e não há nada mais que se possa fazer. A voz da razão nos induz somente a admitir o que, a nosso ver, é possível. Nos desarmando e desanimando, não nos deixa alçar o voo da fé. A voz da experiência, esta voz confirmava: creia somente no que já foi realizado. A experiência é uma circunstância real e vívida pelo indivíduo. Neste caso, a experiência dizia que está tudo encerrado. Jairo não conhecia ninguém que tivesse ressuscitado. Provavelmente ele deveria pertencer ao grupo dos saduceus, que nem mesmo cria em ressurreição. A experiência, nesse caso, diria: está tudo acabado. A quem ouvir? A voz da emoção. Essa voz dizia: creia somente naquilo que puder sentir. Os sentidos são um referencial maior para tudo. Se eu não sinto, não é verdadeiro, ou não vale a pena. Jairo, você não está sentindo que sua filha será curada, então para que continuar? Você já vivenciou algo parecido com esta situação de Jairo? Quando damos ouvido a essa voz, sujeitamos a pessoa de Deus à instabilidade de nossos sentimentos e emoções. A fé é a certeza de coisas que se esperam. Era isso que Jairo esperava? A fé é a convicção de fatos que se não veem. Jairo não via nem sentia, mas precisava ter convicção. A que voz devemos ouvir? A voz de Cristo.
A esta voz devemos dar ouvidos e obedecer. Ouvi a doce voz de Cristo, o Redentor, chamar-me para a salvação que vem do seu amor, é o que diz a primeira estrofe do hino 101 do nosso hinário. Não temas, crê somente. Louvado seja nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, por trazer ao nosso coração este vigor, esta força, este poder para continuarmos seguindo em meio às dificuldades, em meio às perdas e ruínas, impulsionados por este crer somente. Não importando as circunstâncias, as aflições ou as lutas, assumamos a postura de São Paulo quando diz: eu sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, conforme está escrito em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12. A voz de Cristo nos introduz na dimensão do céu e nos reveste de poder para triunfar sobre a dor e o sofrimento. O escritor aos Hebreus nos diz no capítulo 11, versículos 33 e 34, que pela fé nós alcançaremos vitória e obteremos consolação quando ouvirmos e obedecermos a voz suave de nosso Salvador. Em terceiro lugar, experimentaremos consolação no sofrimento quando tivermos consciência das recompensas do Senhor. O versículo 42 nos diz: imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar. Graças à presença de Jesus e à obediência à sua voz, Jairo pôde receber a recompensa da consolação. Sua filha lhe foi devolvida ressurreta e em perfeita saúde, enchendo todos de alegria. Porém, nem sempre o desfecho de um caso de sofrimento e enfermidade se dá como tratado aqui nesse instante. Jesus nos prometeu sua companhia constante e permanente, mas nunca nos disse que estaríamos isentos de sofrimento, das lágrimas. Ao contrário do que muitos estão ensinando hoje em dia, aqueles a quem Jesus ama também sofrem. São João capítulo 11, versículo 3 nos diz: mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Devemos sim aprender com o sofrimento algumas verdades como sendo bênçãos de Deus em nossas vidas. O sofrimento leva o crente a uma aproximação de Deus. O estreitamento de nossa comunhão com Deus é muito maior quando a nossa dependência dele aumenta. Jó passou por essa experiência e diz que passou a conhecer a Deus de um modo novo e muito mais expressivo. O salmista chega a dizer no Salmo 119, 71, que foi bom passar por provações, lutas e sofrimentos, pois assim aprendeu os caminhos do Senhor. O sofrimento quebra nosso orgulho e arrogância e nos torna solidários. Ao assistirmos grandes catástrofes que atingem populações de diversos lugares, quando isso acontece, nós percebemos a solidariedade e a fraternidade se intensificarem no auxílio e socorro aos necessitados. Seria difícil para nós compreendermos o que é sofrer se nunca sofrêssemos. Jesus foi atingido e sofreu na carne e se solidarizou conosco. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 4 nos diz: é Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Eu quero concluir, irmãos, dizendo que o sofrimento é uma experiência universal e não poupa classes, etnias ou credos, mas para o crente o sofrimento pode ser usado
para crescimento e aperfeiçoamento do nosso viver e também para a glorificação de Deus. A presença de Jesus dá ao crente o amparo e o suporte necessários para superar as crises agudas determinadas pelo sofrimento. Naturalmente, todas as pessoas enfrentam situações adversas na vida. Muitos ficam desanimados e frustrados em meio a essas lutas. A Igreja de Cristo é abençoada porque vive no Espírito, em meio aos problemas da vida, e aprende a crescer mesmo no sofrimento, pois o Espírito Santo nos anima quando estamos prostrados, nos encoraja e fortalece quando estamos desvalidos e desmotivados, e nos assiste em nossas fraquezas, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Oremos que sejamos abençoados em Cristo Jesus, em toda e qualquer situação, experimentando consolação no sofrimento. Amém. Que Deus nos abençoe.